Fala galera, vamos para o último módulo de inglês, módulo 4. Acabamos o módulo 3 com o Simple Past, que foi easy. A gente sabe que a gente precisa saber de alguns verbos regulares e irregulares para o nosso estudo. Mas falando de passado, eu tenho só o Simple Past, professora? Não. Eu tenho, assim como o Present Continuous, eu tenho Past Continuous, que vai ser como? Uma ação que começou no passado e ainda não foi terminada. Olha lá. Ou, melhor, por algum motivo ela foi interrompida por alguém. Estava lá no passado e ela foi interrompida. Por exemplo, Nancy was working when her son arrived from school. Então, a Nancy estava trabalhando quando o seu filho chegou da escola. Então alguém atrapalhou essa ação que estava em progresso. Logo, quando eu tenho algo que atrapalha essa minha ação, eu tenho um present continuous. Por quê? Era uma ação que estava em desenvolvimento. Lá no passado era para ter terminado, mas alguém veio e atrapalhou, fez com que atrapalhasse esse término. Como que é a estrutura dessa forma verbal? É o meu subject, Nancy, mais o meu verbo be. Aonde? No past. Nós não estamos falando de past, então o verbo be vai estar no past. Qual que são as formas verbais? Was para singular e were para o plural. Então, naqueles verbos, no verbo be que está o am e o is, ele vai virar o quê? Was. E para aquele que está are, ele vai virar o quê? Were. Então, se aqui tivesse Nancy e Paul, for example, Nancy e Paulo, Nancy and Paul were working when her son arrived from school. Certo? Eu mudaria somente a minha forma verbal aqui, se o meu sujeito estivesse no plural. Então, eu tenho a forma be no passado, was ou were, plus o verbo principal mais ing, o ing, que é para dar essa ideia de progressão, algo que eu estava fazendo quando alguém atrapalhou essa minha ação anterior. Então, olha aqui, arrived. Ele chegou, ele não estava chegando, ele não cheguei, ele chegou. Então, a minha ação que atrapalhou essa minha ação em progresso no passado, ela é o past simple. Ok? Então, aqui, essa minha segunda ação, ela vai sobrepor, ela vai atrapalhar a minha ação inicial, ela vai ficar no past simple. Ou seja, eu vou acrescentar o D ou o AD para o verbo ou colocar o verbo na forma irregular, se o verbo for irregular. Lembrando que essa sempre será a estrutura. Professora, vamos voltar lá no primeiro módulo. Se eu quero fazer uma negação dessa frase, eu vou acrescentar aqui entre o verbo be mais o meu verbo, o not. Nancy was not working. Se eu quiser fazer a junção, a contração disso, eu posso? Posso. Ele vai ficar aqui, ó. Wasn't. E o were? Weren't. Certo? Então, eu posso fazer a contração? Posso. Posso negar? Posso. Onde vai ser essa negação? Entre o verbo be e o verbo principal. E se eu quero fazer uma question? Ótimo. Esse was ou were, o be, ele vai vir para antes do meu sujeito. Então, was Nancy working? Ora, coloquei o meu ponto de interrogação aqui. Então, eu jogo o meu verbo be para o começo, tiro daqui, passo o meu sujeito para depois do verbo be e continuo com o verbo normal mais o ing. Então, essas são as três formas verbais. A afirmativa, que vai ficar subject plus be no passado, mais o verbo e o ing.
O negativo, que eu coloco a negação depois do be, e a interrogativa, que eu jogo o be para frente do meu sujeito e logo após o be, o sujeito. Então, as 3 formas verbais é essa. E o past continuous vai servir para quê? Para ser uma ação que foi iniciada lá no passado, mas alguém interrompeu essa ação e eu não pude completá-la naquele momento, certo? E essa ação que promoveu essa interrupção, ela está no passado também. Bom, falamos de passado, falamos de presente e agora, professor, o que me interessa é o futuro. Eu estou acabando aqui, quase concluindo os meus estudos, estou acabando esse módulo, eu quero saber do futuro, porque eu quero sair daqui falando inglês. Quem é que vai ser o meu futuro? Eu tenho 2 formas verbais para o futuro. Nossa, 2 formas verbais? Sim. O will e o going to. Como que funciona isso? O meu will. O will é algo que vai me falar do futuro, mas ele não tem certeza sobre aquele futuro. Como isso? Olha, como é isso, professor? Olha o exemplo que eu dei para vocês. Eu abro minha window, eu open my window, abro a minha janela, olho para o céu e tem as nuvens negras, pesadas, pretas. Eu penso o quê? Que vai chover, obviamente. Eu tenho certeza daquilo? Não. De repente, veio um vento, acabou, não tem chuva. Mas, na hora que eu abrir, eu vou olhar, it will rain. Ou seja, irá chover. É certeza? Não. É uma incerteza do meu futuro. É uma prediction. É algo que eu estou prevendo. Mas se vai acontecer ou não, eu já não sei. Agora, eu sei que final do ano é certeza. Comprei minhas passagens hoje para ir à Disney. Então, eu tenho certeza disso. Certeza, porque tá ali. Então, eu vou usar o meu going to. E qual que é a estrutura do going to? Meu sujeito, mais o meu be, mais o verbo going. Por que eu escolhi esse verbo aqui? Para vocês observarem que esse going faz parte da minha estrutura verbal. Então, I am going to go to Bahia. Então, quando eu uso o verbo ir, ele pede essa preposição. Aqui, para o meu verbo no futuro, ele também pede going to, faz parte da minha estrutura. Então, até aqui é a minha estrutura de futuro. Logo, se eu vou usar o go, eu preciso repetir a minha preposição to para falar o meu destino. Então, eu usei isso daqui intencionalmente, para vocês não cometerem um erro e tirar algum to daqui, porque esse daqui é a minha estrutura, é a minha fórmula, é o jeito de escrever o meu futuro certeza. Mas isso daqui é o verbo pedindo a minha preposição to. Então, o go sempre irá pedir o to. Fechado aí? Voltamos aqui. Professora, aqui você traduziu assim, irá chover. Então, irá chover. Se esse verbo, lá nos primeiros módulos, você havia dito que para dar esse sentido de infinitivo, eu tenho que colocar esse to. Não seria it will to rain? Não. To rain? Não. Por quê? Porque o will, ele vai ser classificado como modal verbs. E eles não necessitam dessa preposição aqui. Então, jamais, depois de will, eu não coloco nenhuma preposição entre ele e o verbo principal. Podem ficar tranquilos, é mais fácil ainda dessa maneira. Então, will, verbo principal. E aí, se eu quero negar, coloco not. Se eu quero perguntar, o will vem para frente do meu pronome pessoal. A mesma coisa acontece aqui. Se eu quero negar, eu vou colocar depois o meu be. I am not going to go to Bahia.
E se eu quero perguntar, o meu verbo be vem para frente do meu subject, do meu sujeito. Então, seja ele um pronome pessoal ou o nome de alguém, o meu verbo be sempre virá à frente desse nome ou desse pronome pessoal, sem erros. Só preciso saber que se no meu texto está escrito will, aquela pessoa tem uma prediction, uma suposição, ela não tem certeza. Mas se eu tenho no texto going to, quer dizer que aquele texto me traz certeza de algo que eu vou fazer no futuro ou que o personagem principal vai fazer no futuro. Então, atentem-se para isso. Essa é a diferença quando eu falo de future no inglês. Não tenho, se eu for jogar uma comparação para o português, futuro do presente, futuro do pretérito, não tenho essa forma aqui. Porque um dá certeza, que seria o futuro do presente, e o outro dá uma suposição, não é o futuro do pretérito. Então, essa forma aqui, nós não temos ela no português. Mas é fácil. Aquilo que eu talvez irá chover, posso até colocar ela no modo subjuntivo. Aí sim eu tenho alguma semelhança. Mas como aqui nós não temos modos, mas sim sentidos, não tenho essa comparação. Então, will, incertezas, e going to, certeza, em relação a quê? Ao meu futuro. Pay attention aí nessas questões na hora de ler textos. Outra questão importante para vocês agora, para fazer o quê? Question. Em todos os tempos verbais eu falei sobre as questions. Where, when, what, who, how. Aonde? Quando? O que? Quem? How? Como? Quantidade eu vou usar. Por que eu coloquei esse how aqui? Porque nós temos uma chamada matéria, conteúdo chamado de W question. Só que o how não começa com W, porém, entretanto, todavia, ele entra aqui como as W questions, porque ele também faz parte de pergunta. Qual que é a estrutura da minha pergunta, professor? Eu falei para vocês, verbo be jogo na frente, sujeito atrás do verbo be. Se eu for usar W question, eu vou usar as minhas questões que começam com W primeiro. Então, se eu fosse usar aqui, for example, who? Who é a Nancy, certo? É uma pessoa. Então, eu jogo para cá, coloco o meu be, who are you? Quem é aquele? Então, eu sempre vou colocar a W question, mais o verbo be, e aí o meu verbo principal. Ou a W question e o meu verbo... a W question, melhor dizendo, ela substitui o meu sujeito, né? No caso do who. No what, vocês conhecem o what? What is your name? What is your name? Ora, eu tenho a minha W question aqui, o meu verbo auxiliar, que é substituído pelo verbo be, e o meu pronome, né? O meu sujeito da coisa. Eu quero saber o seu nome. Lembrando que esse daqui é o verbo be. E eu tenho lá no present simple o auxiliar, que é o verbo do. Já escutaram essa pergunta aqui? Do you speak English? Ok, ele quer saber se você fala inglês. Eu uso o meu auxiliar. E para a terceira pessoa, does. Se eu vou falar do she, do he e do it. E essa forma aqui, no past, o meu auxiliar, ele vai virar did. Certo? Então, essas questions aqui, elas podem usar os meus verbos auxiliares também. Então, eu vou usar primeiro a minha W question, logo após os meus auxiliares e assim o meu subject mais o resto da frase. Não tem
Problema aqui nenhum, não tem dificuldade nenhuma. Eu só preciso memorizar essa regra. Primeiro, a minha W question. Depois, o meu auxiliar. Depois, meu verbo, o meu sujeito, verbo e assim por diante. Se eu não tenho essa W question, eu vou para o meu auxiliar. Quer seja do, quer seja does, quer seja did, ou o verbo be, porque o verbo be funciona como auxiliar também. Lembra no primeiro modo que eu coloquei Are you from Brazil? Então, não tenho o meu auxiliar e nem minha W question. Então, eu vou direto. Mas, se eu tenho W question, eu tenho como obrigação ter o auxiliar. Certo que o auxiliar aqui, nesse caso, é quem? É meu be. E aí, a pessoa que eu quero saber, ou seja, your, você, e o resto da frase, name. Difícil? Não, né, pessoal? Precisa de estudo? Precisa. Precisa de leitura? Precisa. Então, eu desejo para vocês um ótimo estudo, um excelente estudo. Aproveite, se dedique e pesquisem, certo, pessoal? Vão além dos livros que vocês têm em casa. Pesquisem e, se precisar, estamos aqui. Vamos nos encontrar ainda em várias outras videoaulas, certo? Um grande abraço e bons estudos!